Oi, galera. Na aula passada, a gente começou a estudar polinômios de interpolação, né? E a primeira fórmula que a gente viu para calcular a interpolação polinomial foi através da fórmula de Lagrange. Como vocês estão vendo aí na equação destacada, né? Que um polinômio de interpolação de grau menor ou igual a n, dado os pontos x0, y0 até xn, yn, ou seja, os n mais 1 pares de pontos, ele pode ser calculado dessa forma aqui, né? É uma somatória de yk vezes um lk, que a gente viu que é o tal do polinômio de Lagrange, né? E a condição de interpolação era que o Pn, quando a gente avaliasse em cada um desses pontos, tinha que dar o seu respectivo y, certo? A gente viu como calcula, vimos a cara do polinômio de Lagrange também, né? Fizemos um exercício, vimos rapidamente que é factível de ser implementado em MATLAB. Espero que vocês tenham testado esse código. E a aula de hoje a gente vai ver uma outra maneira de calcular esse polinômio, né? Porque lembre-se, né, que um ponto fraco do Lagrange era que se eu inserisse um ponto novo na tabela aqui, eu teria que recalcular todos os polinômios de Lagrange, né, para compor o polinômio de interpolação final. E para isso, para responder dar uma alternativa para essa pergunta, existe a fórmula de Newton para o polinômio de interpolação, que é dada dessa maneira aqui, ó. Pn de x, agora a gente vai ter uns alfas que eu vou calcular, então vai ser um alfa 0 mais alfa 1 vezes x menos x0, alfa 2 vezes x menos x0 vezes x menos x1, assim por diante até alfa n x menos x0 até vezes x menos xn menos 1. Então repare o seguinte, que aqui nesse polinômio eu usei os pontos x da tabela, né? E agora a gente vai ter que usar os valores de y e talvez de x para montar esses alfas aqui. Facilmente dá para verificar nessa expressão, por exemplo, ó, se você colocar Pn de x0, vai zerar todo mundo aqui, ó, a partir do alfa 1 zera todo mundo, né, porque x0 é raiz de todos esses polinômios aqui, e sobra o alfa 0. Então dá uma pista para a gente que alfa 0, para satisfazer a condição de interpolação, tem que ser y0. Então a gente já tem uma cara mais ou menos, a gente consegue descobrir, né, que é o alfa 0. E repare o seguinte, né, que aqui, ó, ele vai até o penúltimo ponto, né? Porque como vai de 0 até n-1, temos n pontos, então realmente é um polinômio de grau n, né? Então por isso que eu não uso, então lembrar de não usar o ponto xn, senão se você estaria aumentando também o grau do polinômio, certo? A forma de calcular esses coeficientes aí é através de um processo chamado diferenças divididas, né? Então a gente vai usar as diferenças divididas para montar esses alfa. Então a definição é o seguinte, um alfa k vai ser um f colchete para denotar a diferença dividida de x0, x1 até xk. Essa diferença dividida é chamada de diferença dividida de ordem k, porque tem k mais um termos aqui, né? Então, se eu tenho k mais um termo, é de ordem k. Se eu tivesse 3 termos, é de ordem 2, 2 termos de ordem 1, 1 termo de ordem 0, assim por diante. Então, mas mesmo assim, a gente precisa definir o que é uma diferença dividida. Ela é definida de forma recursiva, né? Então, por exemplo, o f coxete de x1, ou seja, uma diferença dividida de ordem 0, é a própria função avaliada no ponto xi. E quando você tem uma diferença dividida de ordem k, por exemplo, f coxete de xi até de xi mais k, vai ser simplesmente você pegar a diferença dividida de ordem anterior, né, de ordem k-1, que vai ser
f colchete de xi mais 1 até xi mais k, como está aqui, menos o primeiro até o penúltimo, ou seja, f colchete de xi até xi mais k menos 1, dividido pelos extremos, ou seja, xi mais k menos xi, certo? Essa é a definição cursiva, né? Ou seja, eu não cheguei aqui por acaso, eu tive que construir todas as diferenças divididas de ordens inferiores para chegar nessa grande. Então, por exemplo, então aqui, ó, tem a diferença dividida de ordem zero, né? F colchete de xi igual f de xi. Uma diferença dividida de ordem 1, por exemplo, f colchete de xi xj, é igual o último até o segundo, ou seja, só tem o xj, então vai ficar f colchete de xj menos do primeiro até o penúltimo, ou seja, o primeiro é o xi e o penúltimo é ele mesmo, f colchete de xi, dividido pelos extremos, xj menos xi. Por definição, quem é f colchete de xj? É a função f variada no ponto xj, menos f colchete de xi. Quem é a definição de f colchete de xi? É f avaliado no ponto xi. Então tá aí. E a gente vai construindo até chegar de ordem k, né? Ordem k, eu tenho k mais 1 termos, né? Então f de xi0 até xik, né? Então como é que é o primeiro termo aqui? É o segundo até o último, então vai ficar f colchete xi1 até ik, menos o primeiro até o penúltimo. O primeiro é xi0 e o penúltimo é o ik menos 1. Então vai ficar menos f de xi0 até xik menos 1, ou seja, duas diferenças divididas de ordem k menos 1, dividido pelos extremos, é xik até menos xi0. Tá aí. Repara, né? Então a gente tem, para fazer essas contas, a gente tem que fazer de forma organizada, né? Porque como um depende do anterior, então a gente tem que organizar, fazer de calcular todo mundo de uma forma organizada, porque se a gente errar um, a gente erra todo o erro em cascata, né? A gente começa a errar todos em seguida. Para organizar essas ideias, a gente vai usar uma tabela de diferenças divididas, que é o seguinte: primeira coluna você coloca os valores de x, e depois as colunas seguintes serão as diferenças divididas de cada ordem, de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3 e assim por diante. Então, as duas primeiras colunas são muito fáceis, né? Porque é o próprio valor de x, e as diferenças divididas de ordem 0 são os próprios valores da função, né? Aí entra a diferença dividida de ordem 1. Então, para calcular x0 x1, eu preciso do x1 e x0. Para calcular a diferença dividida de ordem 1, x1 x2, eu preciso do x2 x1. E assim por diante. É como se fosse aquelas pirâmides, né, de confronto de campeonato de futebol, né? Tipo, esse enfrenta o x1 enfrenta o x2, o x2 enfrenta o x1 e assim por diante. E aí, por exemplo, quando a gente estiver aqui na diferença dividida de segunda ordem, x0, x1, x2, vai entrar na conta esses dois anteriores aqui, né? Vai entrar o f de x1, x2, menos f de x0, x1, dividido pelos extremos, né? Que é x2 até x0. Lembra o seguinte, né? Quando você vai avançando na ordem, você vai espaçando também a divisão, né? Então, por exemplo, quando eu estou na ordem 2, eu vou dividir por x2 menos x0 e no próximo por x3 menos x1 e assim por diante. Então, como ficaria então o exemplo anterior, né, que a gente usou a Lagrange, né? Então, o mesmo problema, né? Eu quero calcular o polinômio de interpolação agora dessa função tabelada, dessa função discreta, onde estão os valores de x, os valores de y, que são f de x, né? Estão aqui. E eu quero descobrir o polinômio de grau 3 que interpola esses pontos. Então tá aí. Primeiro a gente tem que montar a tabela de diferenças divididas, né? Então, como eu falei, aqui vai os valores de x e eu vou ter que ir até a ordem 3 para calcular o alfa 3 aqui, né? Então, o polinômio a gente pode escrever primeiramente o polinômio de grau 3, né? De interpolação de grau 3, que está aqui, ó. É alfa 0 mais alfa 1 x menos x0, alfa 2 x menos x0 vezes x menos 1,
alfa 3 vezes x menos x0, x menos x1 vezes x menos x2. Então tá aqui, ó, tá todo mundo aqui realmente tem grau 3, né, porque o último termo é o produto de polinômios, 3 polinômios de grau 1. Então a gente tem que calcular os alfas, né, que como a gente viu, eu tenho que montar a tabela de diferenças divididas e pegar a informação que eu preciso, está na primeira linha da tabela de diferenças divididas, né? Aqui está errado, vai, f de x0, x1, x2 e x3, né? Então, beleza. E agora eu posso substituir aqui, pelo menos essa, né, pelos valores de x, né? Então, aqui é o x0, o x1, o x2 e o x... Não preciso do x3, né? Só preciso do x0, x1 e x2 para substituir aqui. Então, vamos substituir então. Se a gente substituir esses valores, vai estar aqui do x, né? Então, esse é alfa 0 mais alfa 1 vezes x menos x... x menos 2, x mais 2. O alfa 2, a gente repete esse termo e pega o x, faz x menos x1, o x1 é 0, então fica só x, e assim por diante. E agora a gente tem que calcular os alfas, né? Então, como eu falei, aqui os valores de x da tabela e os valores de y, né? A diferença dividida de ordem 0 são os valores de y. E aí a gente vai fazer então, vai ficar então vamos lá então para calcular cada um deles. Então vai ficar como? Então aqui é o seguinte, então, depois que você monta esses dois carinhas, a gente vai calcular esse cara de ordem 1. Para obter esse valor, o que a gente fez? Aqui seria f colchete x0, x1. Então vai ser f de x1, que é o y1, né? Menos 2, menos f de x0, que é no caso 3, então vai ficar menos 2 com menos 3 dá menos 5, dividido por x1 menos x0. Então 0 menos menos 2. Vai ficar menos 5 dividido por 2 dá menos 5 sobre 2. O próximo, para a gente obter esse carinha aqui, que a gente fez? Esse aqui na conta, se a gente voltar para a tabela anterior, é f colchete x1, x2, né? Essa diferença dividida de ordem 1. E para obter ela, a gente faz o como? Faz f de x2, que é 4, menos f de x1, que é menos 2. Então vai ficar 4 menos menos 2 dá menos 6, dividido por 3 menos 0, que vai dar 2. E o menos 1 entrou na conta o f colchete x2, x3. Então, para calcular ele, a gente tem que usar a diferença dividida de ordem inferior, de ordem 0. Que é quem? F colchete x3 é f de x3 menos f colchete x2 é f de x2. Então, vai ficar y3 menos y2, vai ficar 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 5 menos 3, que também dá 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Agora começa a complicar, né? Para a gente obter esse valor aqui na conta vai entrar f colchete de x0, x1 e x2. Então vai ficar f colchete de x1, x2 menos f colchete de x0, x1. Então vai ficar 2 menos menos 5 sobre 2, né? Que vai dar 9 sobre 4, né? 9 sobre 4, quer dizer, 9 sobre 2. 9 sobre 2. Dividido agora por, aqui de novo, foi de x0, x1, x2. Então, os extremos, vai ficar x2 menos x0. 3 menos menos 2, dá 5. 9 sobre 2 dividido por 5 dá 9 sobre 10. E assim por diante, tá, pessoal? Então tem que fazer essa montagem até a gente chegar no último coeficiente. Mas sempre lembrando, né? Por exemplo, para montar esse cara aqui, eu fiz esse menos esse, né? Menos 3 sobre 5, menos 9 sobre 10, dividido por x3 menos menos, quer dizer, x3 menos x0, certo? Então, notem muita atenção na hora de dividir pelos valores de x, porque
eles, à medida que você anda nessas colunas, eles vão se espaçando entre si essa divisão. Depois que eu tenho todo mundo aqui que calculei, agora é só substituir, né? Então esse aqui é o alfa 0, esse é o alfa 1, esse é o alfa 2, esse é o alfa 3. E o polinômio resultante é esse que vocês estão vendo aí, certo? Que é o mesmo polinômio da interpolação de Lagrange. Tem que ser porque o teorema de existência e unicidade, certo? Tá aqui, também eu vou deixar para vocês estudarem esse código. É fácil também, não é complicado de implementar em MATLAB. Aqui a gente tem dois blocos do código muito importante. Esse bloco aqui, ele calcula a tabela de diferenças divididas, representando na forma de uma matriz, né? Uma matriz triangular com estrutura triangular. Aqui esse segundo for é para calcular esses produtos aqui, ó, desses polinômios. Por exemplo, x mais 2, x mais 2 vezes x. Na verdade, esse cara aqui, né? Deixa eu voltar para a forma mais geral. São esses caras aqui, ó. Ela vai guardar em cada coluna essas multiplicações desses termos, desses polinômios. Repare que ele guarda na matriz porque o dado de entrada é igual ao dado de entrada que eu dei no Lagrange, ou seja, um vetor, o x, y são os pontos que eu quero interpolar e um vetor x é o vetor que eu quero avaliar. E ele vai me retornar os pontos avaliados por esse polinômio de interpolação nos pontos xi, yi. E aqui no final você tem a avaliação. Eu estou multiplicando a matriz D, das diferenças divididas, pela matriz dos polinômios avaliados em cada ponto x. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.